Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder ao desafio bíblico, Quem disse a quem, com 15 perguntas bíblicas. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você sabe quem disse a frase a quem, na Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem disse a quem, o obedecer é melhor do que o sacrificar? Alternativa A. Davi a Salomão. Alternativa B. Samuel a Davi. Alternativa C. Samuel a Saul. Alternativa D. Natã a Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Samuel a Saul. Samuel, porém, disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Pergunta 2. Quem disse a quem, como, pois, posso eu cometer este grande mal, e pecar contra Deus? Alternativa A. José a esposa de Potifar. Alternativa B. Davi a Natã. Alternativa C. Abraão a Abimeleque. Alternativa D. Arão a Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. José a esposa de Potifar. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal, e pecar contra Deus? Gênesis capítulo 39 versículo 9. Pergunta 3. Quem disse a quem, quem é o maior no reino dos céus? Alternativa A. Paulo a Pedro. Alternativa B. Os fariseus a Jesus. Alternativa C. Nicodemos a Jesus. Alternativa D. Os discípulos a Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Os discípulos a Jesus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Mateus capítulo 18 versículo 1. Pergunta 4. Quem disse a quem, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Alternativa A. Elias a Acabe. Alternativa B. Balaão a Balaque. Alternativa C. Samuel a Saul. Alternativa D. Moisés a Arão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Balaão a Balaque. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Números capítulo 23 versículo 8. Pergunta 5. Quem disse a quem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alternativa A. Judas a Mateus. Alternativa B. André a Simão. Alternativa C. Natanael a Filipe. Alternativa D. Tomé a Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Natanael a Filipe. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. João capítulo 1 versículo 46. Pergunta 6. Quem disse a quem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Alternativa A. Davi a Saul. Alternativa B. Moisés ao povo de Israel. Alternativa C. José ao faraó. Alternativa D. Josué ao povo de Israel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Josué ao povo de Israel.
Mas, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24 versículo 15. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 7. Quem disse a quem? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração? Alternativa A. Deus a Moisés. Alternativa B. Deus a Samuel. Alternativa C. Deus a Elias. Alternativa D. Deus a Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Deus a Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Pergunta 8. Quem disse a quem, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem? Alternativa A. José a seus irmãos. Alternativa B. Arão ao povo de Israel. Alternativa C. Os discípulos a Paulo. Alternativa D. Daniel a Dário. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. José a seus irmãos. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Gênesis capítulo 50 versículo 20. Pergunta 9. Quem disse a quem, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido? Alternativa A. Pedro a Jesus. Alternativa B. João a Jesus. Alternativa C. Tiago a Jesus. Alternativa D. Marta a Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Marta a Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João capítulo 11 versículo 21. Pergunta 10. Quem disse a quem, ele salvará o seu povo dos seus pecados? Alternativa A. Um anjo a Ana. Alternativa B. Um anjo a José. Alternativa C. Um anjo a Maria. Alternativa D. Um anjo a Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Um anjo a José. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1 versículo 20 e 21. Pergunta 11. Quem disse a quem, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus? Alternativa A. Jesus aos saduceus. Alternativa B. Jesus aos fariseus. Alternativa C. Jesus aos sacerdotes. Alternativa D. Jesus aos publicanos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jesus aos saduceus. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22 versículo 23 e 29. Pergunta 12. Quem disse a quem, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela? Alternativa A. Rebeca a Isaque. Alternativa B. Ana a Eucana. Alternativa C. Sarai a Abrão. Alternativa D. Lia a Jacó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Sarai a Abrão.
Disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Gênesis capítulo 16 versículo 2. Pergunta 13. Quem disse a quem: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Alternativa A: Melquisedeque a Abraão. Alternativa B: Davi a Urias. Alternativa C: Siquém a Jacó. Alternativa D: Abimeleque a Isaque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Abimeleque a Isaque. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Gênesis capítulo 26 versículo 9. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 14. Quem disse a quem: é você mesmo, perturbador de Israel? Alternativa A: Saul a Davi. Alternativa B: Samuel a Saul. Alternativa C: Acabe a Elias. Alternativa D: Jezabel a Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Acabe a Elias. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel. 1 Reis capítulo 18 versículo 16 e 17. Pergunta 15. Quem disse a quem, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre? Alternativa A: Dário a Daniel. Alternativa B: Nabucodonosor a Daniel. Alternativa C: Belsazar a Daniel. Alternativa D: Ciro a Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Dário a Daniel. E o rei Dário assinou o decreto. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel capítulo 6 versículo 9 e 16. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.